Bem, nós vamos falar da área de retângulos e triângulos, né? Geralmente se começa falando sobre a área do triângulo, mas eu vou começar pela área do retângulo. Observe o seguinte, essa parte de baixo do retângulo nós chamamos de base e identificamos pela letra B. E a parte lateral que sobe nós chamamos de altura e identificamos pela letra H. Eu estou utilizando aqui como se cada espacinho desse correspondesse a 1 centímetro. Então observa que a minha base tem 5 centímetros de medida e a minha altura tem 3 centímetros de medida. Observe que por dentro eu separei de uma em uma unidade cortando por dentro, né? E aí se criou quadradinhos aqui dentro, né? Quadradinhos cujos lados medem 1 centímetro, né? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados, né? E aí, nós temos que a área, né, de um triângulo, de um retângulo, é pura e simplesmente o produto da sua base pela sua altura. Observe que minha base mede 5 centímetros e a minha altura mede 3. De forma que a minha área, 5 vezes 3, é 15. Ou seja, a quantidade de quadrados que eu tenho aqui. Mas para especificar a área, eu vou utilizar a unidade de medida que eu estou utilizando, porém, colocando ao quadrado. Ok? Então, a área, nós vemos através do exemplo aqui, que a área do retângulo é base vezes altura, pura e simplesmente. Agora, observe o triângulo em preto aqui. Observe que eu coloquei ele dentro de um retângulo, né? Ou seja, esse retângulo formado aqui é o mesmo formado aqui, né? A base mede 5 centímetros e a altura é uma reta que sai perpendicular à base, né? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus e vai até o ponto mais alto do triângulo, que é justamente a sua outra aresta, né? Desculpe, seu outro vértice. Bem, base 5, altura 3. Se eu fizer somente base vezes altura, na realidade eu vou estar calculando a área do retângulo, né? Agora, observe esse pedaço aqui somente, tá? Somente esse pedaço. Essa aresta do triângulo divide esse pedaço ao meio, né? Então aqui nessa parte, eu não uso para o triângulo essa metade, com relação ao meu retângulo. Assim como se eu observar somente o outro lado, esse retângulo formado aqui, eu estou dividindo ao meio. Então eu também não uso essa metade. Ou seja, a área do triângulo é a metade da área desse retângulo. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, eu faria 5 vezes 3, que eu já sei que dá 15, porém, tenho que dividir por 2 para chegar na área, que nesse caso é 7,5 centímetros quadrados, né? Não posso esquecer de colocar minha unidade de medida que está sendo utilizada elevada ao quadrado para fazer referência à área. Porque se eu utilizar somente centímetro, eu estou falando de medida de comprimento, né? E quando eu coloco a unidade de medida, seja ela metro, centímetro, quilômetro, elevado ao quadrado, eu estou falando de superfície da área, ok? Então, recapitulando. Área do retângulo, base vezes altura. Ou seja, o produto da medida da base pela altura, né? Área do triângulo é a mesma base e altura que eu utilizo no caso do retângulo, porém dividido por 2. Ok? Bons estudos e até a próxima.